Boa tarde, gente. Boa tarde. É muito bom, assim, poder começar a caminhar, né, nessa reflexão em torno de um objeto que é tão polêmico, eu diria, no sentido de que travam, né, inúmeros olhares em torno desse objeto. Assim. Lea vem aí já doutoranda, finalizou esse momento inicial da pesquisa. Eu estou no doutorado ainda, terminando, fechando o doutorado em linguística, na análise de discurso, né, ali na Unicamp. E eu queria trazer algumas reflexões, né, acompanhar a Lea aí nessa reflexão inicial, mas pensar em algumas reflexões justamente quando a gente coloca, né, as mulheres negras lésbicas, e quando elas tomam aí, quando elas rompem, né, esse silenciamento histórico em torno das nossas sexualidades, dos nossos prazeres, dos nossos desejos, né? Quando essas mulheres, né, rompem com esse silenciamento, o que é que se produz? Né? Quais são as condições de produção dessas mulheres? Quais são esses discursos, né? Quais são as memórias que são reiteradas, que são rompidas, que são forjadas aí nesse caminho? E aí, para fazer uma reflexão dentro do tempo, porque aqui daria um bom debate, minha gente, eu vou caminhar aqui tentando trazer algumas reflexões, mas em torno da minha pesquisa, né, de como que eu comecei a caminhar aí junto com a pornografia, de quando a pornografia me interpelou enquanto sujeita, né, desses desejos, enquanto um corpo, né, que experiencia prazer, e essa é uma grande questão que eu tenho tentado debater em torno do meu objeto, né? Cheguei tardiamente a pensar nos corpos negros nessas produções, mas cheguei, enfim, ainda deu tempo de corrigir esse fatídico erro na minha tese. E aí eu queria pedir licença para caminhar com vocês com uma conversa. Esse no Candomblé é a entidade que orienta e abre os caminhos. É quem dá a direção, ele é o dono da encruzilhada. É ainda a entidade que está profundamente ligada às atividades sexuais, ao desejo, à sexualidade, ao prazer. Exu, na minha fé, também é a divindade responsável pelo meu caminho, meu destino e pelo dia de hoje. É a quem peço licença para me valer da encruzilhada como uma metáfora do cruzamento dessa multiplicidade de caminhos possíveis. Nesse deslize, o gesto que ensaio é o de situar a pornografia em uma dupla encruzilhada. A primeira, a dos meus caminhos, né, quando a pornografia cruza meu interesse de pesquisa, e a segunda, instaurada pelas teorias feministas, né, quando cruzam o trajeto da pornografia. São duas encruzilhadas, né? E a pornografia ali, no entrecruzamento dos caminhos e dos meus caminhos. Então, pensando na minha inscrição teórica, política, analítica, da análise do discurso, refletir sobre a discussão, né, a dimensão discursiva da pornografia é considerar a inscrição teórica a qual estou vinculada, que a pornografia é um objeto sociohistórico e, enquanto tal, produz sentidos em dispersão. Por isso, né, que todas essas entradas, quando o Lea já traz na fala dele que eu caminho aqui pensar dessas mulheres nessa produção, é justamente pensar, né, quais são as filiações de sentido a qual estão vinculadas, né, essas produções, esse discurso pornográfico. Então, eu tomo a pornografia como um objeto discursivo, certo? E, desse modo, a análise do discurso pornográfico leva, então, a analisar, por exemplo, o batimento entre língua e ideologia, né? Nos processos discursivos que constituem a pornografia. Um processo complexo de identificação que constitui sujeitos do discurso, né, constituem as mulheres feministas no discurso, as mulheres negras lésbicas e todos os atravessamentos, né, que nos unem e que nos fazem aí, né, romper em determinados momentos nesses caminhos, porque muitas vezes, né, esses rompimentos eles são importantes e estratégicos. O processo complexo de identificação que constitui os sujeitos, o trabalho do interdiscurso, né, de como as condições de produção elas interferem, influenciam nessa perspectiva de análise, e bem como compreender como a pornografia significa
e quais são os sentidos produzidos nela e sobre ela pelos diversos atravessamentos discursivos que a interpretam. Então, pensando nessa dimensão discursiva, né, que é a contribuição que o meu olhar de analista traz para a discussão, né, potente em relação às pornografias que se reivindicam como pornografias feministas, a dimensão discursiva, ela permite compreender o campo de disputa pelo sentido da palavra, por exemplo, né? De pensar quando se enuncia feminista, pornografia feminista, o que se enuncia? Quais são os possíveis sentidos que podem ser recuperados nessa trajetória? Quais são as memórias que são recuperadas? Quais são as memórias que também são rompidas, né, por meio dela? Então, pensar justamente nesse campo de batalha, nesse campo de disputa pelo sentido da palavra, e quando, né, as mulheres negras lésbicas, elas entram nessa disputa, né, por esse cenário, como que isso se dá e como isso vai se constituindo aí na história, né? É justamente no gesto de compreender como que se constitui a disputa pelo sentido da pornografia instaurada por essas vozes, né? E corpos de mulheres feministas negras, corpos de mulheres feministas negras lésbicas, na luta pelos deslocamentos ideológicos, né? Frente aos sentidos dominantes de pornô, né? Quais são aí os rompimentos, né? Que a produção pornográfica feminista, que se reivindica enquanto tal, elas possibilitam para a reflexão e a produção das mulheres que rompem o silêncio e tomam a pornografia como um lugar possível, né, das suas subjetivações de corpo, desejo, prazeres e sexualidades. E dentro de uma inscrição, né, de subjetividades negras lésbicas e bissexuais, como que isso se constitui como um possível lugar ali de dizer o que até então era o indizível, né, as nossas próprias sexualidades. Então, pensar nessa dimensão é justamente pensar de como que isso se instaura aí um novo possível trajeto de sentido, né? E como que a entrada dessas mulheres, a entrada dessas vozes mulheres, elas rompem aí uma pornografia tida como hegemônica até então. E pensando, né, nessa análise das condições de produção, né, desse discurso pornográfico dominante que produziu essa interdição histórica dos lugares possíveis de enunciação para as mulheres no pornô, ao mesmo tempo, eu vou analisando nessa pesquisa, né, os processos de identificação dessas mulheres e os processos de desidentificação, né? Quando as mulheres, elas se desidentificam, isso é difícil de dizer, com essas narrativas e produzem, por exemplo, formulações que circulam, né, muito fortemente aí nas redes, para quem acompanha o debate, como pornografia feminista não existe. Então, esses são enunciados que fazem parte, né, do corpo de trabalho que eu vou analisando aí ao longo do meu projeto. E quando é que eu começo a pensar mais especificamente, né, na entrada das mulheres negras, lésbicas, nesse processo, né, de pensar como que isso se dá a partir dessa entrada. Porque no meu percurso, comecei a analisar e comecei a observar de quanto, né, historicamente, tem-se uma ausência das mulheres negras nesse projeto político da pornografia feminista. De modo hegemônico, né? Lógico que elas estão ali, elas aparecem. Não só os seus corpos nas produções, enquanto atrizes e tudo mais, mas eu estou falando também aqui de quando elas tomam o lugar da produção e quando elas se colocam, né, atrás das câmeras, que é uma questão que o Léo debate bastante ali. Então, pensar isso vem desses atravessamentos, né? Primeiro, de pensar a ausência de mulheres negras nesse projeto político, e de um segundo ponto, que também intercruza com esse, que é o modo como o prazer, o corpo e a sexualidade das mulheres negras é significado nessas produções. Então, no meu caminho de pesquisa, eu vou analisando esses caminhos. Então, se nas artes, né, nós tivemos aí a nossa primeira mesa do LIF, na terça-feira passada, estávamos ali analisando as lesbianidades atravessadas no campo artístico, as vozes das mulheres negras, né, ela ecoa de maneira mais ativa para narrar o prazer, e a gente tem um debate interessante em torno dessa questão do prazer nessa Constituição. Na pornografia, que se reivindica como feminista, em particular, esse lugar ainda parece pouco explorado pelas mulheres negras lésbicas. Novamente, reafirmando, né? Não é só
dizer que elas estão ali, elas estão. Mas se a gente for, né, analisar de fato como isso se constrói historicamente, ainda há um grande silenciamento em torno disso. Então, eu vou entender essa ausência não só pelo modo como a pornografia, historicamente, se constitui como um espaço de violência e exploração, né? Que é essa pornografia hegemônica que já foi aí conversado um pouco com Lea, mas também como um efeito dessa política de respeitabilidade e de silenciamentos, né? Essa política de respeitabilidade de construir pelo lugar, pelo olhar do corpo, pelo olhar do prazer da sexualidade, um lugar de respeito para os corpos das mulheres negras e mulheres negras lésbicas e bissexuais, que mantiveram o prazer, o gozo, o sexo, a sexualidade como não lugar para as mulheres negras. É justamente esse não lugar que se ensaia um rompimento quando essas vozes históricas entram em cena e começam a partir, né, da direção, da produção, das atrizes, né, se pensar outros cenários possíveis nessa questão, certo? Entenda essa no âmbito das reivindicações feministas para a pornografia, são as políticas de enfrentamento das teorias queer, né, que nesse percurso de pesquisa eu consegui perceber que as mulheres negras, elas entram de forma mais incisiva quando se tem aí essa entrada, né, quando se tem essa reivindicação. Então, são nessas perspectivas que, né, dizer do corpo, dizer do prazer, dizer do direito ao sexo, da diversidade sexual, me parece que é um lugar possível na pornografia que se reivindica como feminista, né? Então, navegando nesses sites, né, pornôs que se escrevem informações feministas, eu me deparo com algumas chamadas de filmes, né, com mulheres negras e produzida por mulheres negras que se reivindicam enquanto queer. Então, esse lugar é um lugar que eu começo a olhar assim, tem uma coisa aqui para o analista do discurso, não é mesmo? Então, foi algo que realmente foi me cruzando o meu caminho aí nesse percurso de doutorado. Então, percebe, eu levo muito tempo até chegar a esse lugar, a essas produções, a essas mulheres. Então, sim, tem mulheres negras produzindo pornô de reivindicação feminista queer. Tem mulheres negras lésbicas fazendo as suas próprias produções, narrando seus próprios cenários, narrando seus próprios desejos, narrando suas próprias sexualidades em relação a isso. E um lugar que me parece, né, ser recorrente, que reproduz aí uma regularidade nessas produções, é o que eu tenho investigado com as ideologias anais, por exemplo, né, de como que as ideologias anais atravessam os corpos dessas mulheres e são retomadas aí como um lugar possível de enunciar a sexualidade das mulheres, dos prazeres, nesse movimento com a pornografia queer. Então, eu volto a olhar, né, pensando com essa lupa investigativa do prazer, da sexualidade, do desejo, dos gozos das mulheres negras lésbicas e das mulheres negras, né, na pornografia que se reivindica aí como feminismo, justamente investigando esse buraco de entrada, que seria de pensar essas ideologias, né, de como as ideologias anais, elas circulam, né, nas produções feministas produzidas por mulheres negras, mais especificamente, né, pensando como a analidade negra ela é produzida, discutida, reensaiada, reencenada, e quais as memórias elas vão recuperando para que ele não seja um lugar apenas, né, de um lugar apenas escatológico, mas que seja um lugar de produção, de desejo, de subjetividades, de prazeres para essas mulheres. Então, né, se no mercado mainstream de pornografia inclui-se um tráfego aí abundante de imagens de anos negros, né, sobretudo das mulheres negras, e aí a gente pode recuperar a memória de Sarah Baartman, por exemplo, que a gente pode conversar um pouco melhor depois. Como que, né, nessas pornografias produzidas por essas mulheres, sobretudo pelas mulheres lésbicas, elas vão sendo repensadas, elas vão sendo construídas não só como um lugar de violência, de dor, mas sim como um lugar de prazer. Como as experiências de prazer são narradas, são filmadas, são desejadas, são gozadas por essas mulheres. Então, o trabalho ele se encaminha um pouco por esse lado, né, de pensar essas questões e de como que isso vai sendo circulado ali, né, nessas produções, no discurso pornográfico, enfim. É isso. Acho que por agora o tempo é isso, o tempo é curtinho mesmo, mas é para falar algumas coisas. E agora a gente abre para o debate, a gente conversa um pouco mais no debate. Obrigada, gente.
Queria dizer, por favor, sigam o perfil do LIFE no Instagram, @LIFE no Quiz. Nós somos integrantes dessa linha de pesquisa, para quem não pegou o comecinho da conversa. É uma linha de pesquisa, né, do NuCuis, e vale a pena citar, né, que as pesquisas que foram aqui discutidas e que foram discutidas na mesa da terça-feira, que está online, também está lá no nosso perfil, elas são pesquisas que integram essa linha, né, de mulheres maravilhosas que debatem aí temas polêmicos, vamos dizer assim, né, para a gente trabalhar aí embaixo, e discutindo justamente as lesbianidades, interseccionalidades e feminismos que atravessam, né, nossas experiências como pesquisadoras e como sujeitas de prazeres possíveis. Então sigam Live no Quiz lá no Instagram. Estamos começando agora, começamos semana passada, na verdade, mas tem muito conteúdo bafo para a gente postar para vocês.